Fala galera bacana! Bom, nesta videoaula nós vamos aplicar um efeito sobre um texto, um efeito bem interessante. Eu espero que você foque bastante na videoaula. Lembrando que a paleta de cor que nós iremos utilizar nesta videoaula está na descrição do vídeo para você fazer o download. Se você não sabe como instalar, assista a última videoaula, uma videoaula antes desta, né, que eu coloquei, para que você possa trabalhar aí com essa instalação dessa paleta e a partir daí nós podemos criar então o nosso texto. Vamos lá, vou criar um novo documento, vou clicar aqui no final da aba e vou colocar um papel aqui, deixa eu ver aqui, um papel A4. Vou colocar o papel A4, vou deixar no modo RGB e a orientação de página eu vou deixar aqui em paisagem. Não vou mexer em mais nada, vou dar um OK. E agora nós vamos aplicar uma cor aqui dentro, só que para aplicarmos essa cor é necessário que tenhamos aqui um limite, ou seja, uma borda neste documento. Bem simples fazer isso, você vai clicar duas vezes na ferramenta retângulo. Criando o limite, você pode aplicar a primeira cor, que é esta cor aqui. Vou apertar F4, vou apertar a tecla G, que é o do preenchimento. Vou vir na primeira opção, que é o preenchimento gradiente, e na segunda opção deste conjunto, que é o preenchimento de fonte elíptico, tá certo? Clicando aqui, seleciono o quadro central e aplico essa cor mais clara. Eu posso regular, ajustar tudo isso aqui, basta clicar, puxar, ó, essa alça da lateral você pode aumentar quanto vai ter aqui de preenchimento elíptico, quão forte isso vai ser no meio. E você também pode utilizar essa barra. Se você trazer ela para a esquerda, você vai deixar uma bolinha menor. Se você puxar para a direita, você vai abrir ainda mais esse radial aqui, certo? Aqui também você pode achatar, deixando mais oval, ou pode puxar, deixando de uma forma mais elíptica, né? Então você pode deixar dessa forma aqui. Aperte F4 em seguida para estender o seu objeto, para que ele enquadre aqui na sua área de trabalho. E nós vamos buscar criar um texto. Eu vou exemplificar aqui colocando o nome do canal. Então vou colocar aqui Snake. Vou aumentar isso aqui um pouco. Vou colocar uma cor branca e vou escolher aqui uma fonte. Eu vou escolher uma fonte Script, porque eu acho que são fontes mais bem trabalhadas, fontes que são melhores para esse tipo de efeito, certo? Não que não vai funcionar em outro tipo de fonte, mas a Script é uma fonte melhor para trabalhar esse tipo de efeito. Então vamos buscar aqui por fonte Script. Vou aqui procurar uma fonte aqui, tem uma fonte que eu gosto bastante, essa fonte eu gosto muito. Olha, essa fonte aqui também é bem interessante, ó. Veja como é legal. Então vamos trabalhar com esta fonte aqui. Como é uma fonte pesada de se trabalhar, o que nós podemos fazer aqui para facilitar o nosso trabalho? Nós podemos convertê-la em curva, sendo que depois da aplicação do nosso efeito, nós não vamos poder estar alterando o texto, porque senão nós vamos perder toda a estrutura. A estrutura base que nós vamos montar dentro desse texto, ela não é editável, porque tudo aqui vai ser feito à base de contorno, sombreamento e preenchimento. Vou aqui apertar Ctrl Q, ou você pode também clicar com o botão direito e vir aqui em cima em converter em curvas, ou como mencionei, apertar Ctrl Q. Apertando o Ctrl Q, agora você não consegue mais editar. Se você der 2 cliques, você vai ver um monte de nós, né? Então isso indica que o seu texto está em curva e não é mais editável. Vamos preparar uma base utilizando o contorno. Você vem aqui no grupo do sombreamento e você vai buscar pelo contorno. É a segunda ferramenta do menu desdobrável da ferramenta sombreamento dentro do Corel 2020. Clique aqui sobre o texto, puxe e você vai conseguir um contorno mais ou menos como isso, um contorno externo, certo? Se você puxar pouco, você vai estar aplicando um contorno interno. Se você puxar muito aqui, puxar um pouco mais, você vai conseguir um contorno externo. E é justamente esse tipo de contorno que nós queremos aqui em nosso trabalho.
Você pode agora aumentar um pouco o texto, trabalhar com ele um pouco maior. E em seguida, se você quiser centralizar ele, você somente aperta a tecla P e ele vai para o centro da página. Faça isso enquanto você ainda não separou ali o contorno do texto. Para você separar o contorno do texto, você vai selecionar o contorno e dar um Ctrl K. Ou você pode utilizar o botão aqui direito, certo? E separar contorno. Pronto, você agora separou o contorno. Vou deixar ele aqui e nós vamos aplicar uma outra cor neste contorno. Vamos aplicar esta tonalidade aqui. No texto, nós vamos aplicar esta cor aqui, ó. Vamos procurar esta cor aqui. Bacana. Vou agora fazer o seguinte. Vou pegar esse meu meu Snake, vou dar um Ctrl C, Ctrl V e agora eu mudei aqui. Eu tenho duas fontes. A de cima eu vou colocar essa cor aqui, ó. Nós vamos colocar esta cor aqui. Vou mandar para baixo com Ctrl Page Down. Se você não sabe que tecla é essa, deixa eu pegar o meu teclado virtual aqui e vou mostrar para você, ó. O Ctrl é essa tecla aqui. O Page Down é essa tecla aqui, um PG e um DN, certo? Então você pode estar utilizando este atalho. Vou agora apertar o Alt, pegar a minha fonte que está abaixo e vou com o teclado aqui, as setas do teclado de navegação, vou mandando para baixo até ficar aí uma posição bacana, uma posição que de fato fique parecendo uma sombra. Eu acho que esta aqui tá legal. E eu vou agora fazer o seguinte, eu vou pegar esse texto amarelo de cima, vou dar um Ctrl C, um Ctrl V, fiz uma outra cópia e vou fazer diferente agora. Vou colocar uma outra cor só para visualizar, um branco, e vou mandar para cima e para o lado. Para cima e para o lado. Para que eu estou fazendo isso? Para eu conseguir aí manipular e ter um efeito bacana. Ou se você preferir, se você não quiser deixar um efeito tão forte assim, você pode deixar só o texto amarelo, daí você pega o de baixo. Só estou exemplificando que quanto mais você trabalhar com camadas, mais profundidade vai ser no seu texto, vai ter no seu texto, e você vai deixar ele com a aparência de 3D um pouco melhor. Mas se você quiser trabalhar com menos camadas assim para facilitar, vai ser ótimo. Por exemplo, eu vou pegar o meu texto de baixo, para você selecionar ele, você clica aqui nele, aperta a tecla G para pegar o preenchimento e você pode aplicar aqui um preenchimento, ó, de degradê, ó. Coloca aqui uma cor amarela, tá vendo aqui? Ou pega um outro amarelo mais clarinho aqui, ó, vai aplicando assim. Nesse de cima aqui nós vamos colocar um amarelo um pouquinho mais forte da segunda escala, só para dar essa ideia de profundidade, certo? Então nós temos aí a nossa sombra sobre o nosso texto. Lembrando que você pode novamente apertar a tecla G, selecionar e continuar ajustando. Pressiona Shift para ficar sempre retinho e você continua fazendo os ajustes dentro do seu texto. Isso não vai atrapalhar em nada. Então sempre que você quiser editar, seleciona, aperta a tecla G e continua editando. Nesse outro texto nosso aqui de cima, vamos colocar ele um pouco mais forte assim, e eu vou apertar agora, vou selecionar aqui o contorno e vou aplicar um contorno agora interno. Vai ficar mais ou menos assim, deixa assim, e eu vou dar agora um Ctrl K. Dei um Ctrl K, então eu separei todo ele aqui do nosso texto original. Eu vou colocar esta cor aqui mais clara, tá vendo? Então um amarelo mais claro para realmente realçar. E eu vou vir aqui, no seu caso, se você estiver usando 2020, você vai vir em efeito, né? Efeito, desfocar e desfocagem gaussiana. Se você estiver usando um outro Corel, o Corel 2000, o Corel 2019, por exemplo, 2017, você vai utilizar o seguinte, você vai vir em bitmaps, converter em bitmaps, voltar em bitmaps, vai em desfocar, desfocagem gaussiana, tudo isso está dentro de bitmaps. Vou vir aqui em efeito, desfocar e desfocagem
gaussiana. Vou aplicar aqui um desfoque um pouco mais suave, porque a minha ideia é de fato suavizar as bordas e marcar o centro para dar essa impressão de fato de um 3D, certo? O legal aqui dessas versões mais recentes do Corel é que você pode manipular esse desfoque. Mesmo depois de pronto, você pode aplicar cores sobre ele, o que é bem legal, porque você pode aplicar isso, você pode jogar uma transparência, pode continuar ajustando na transparência. Se você achar ainda que não está bom, volta em efeito, ajustar e vem aqui em desfocar. Cadê? Efeito. Aqui, ó, desfocar e desfocagem gaussiana. E você continua aqui dando um desfoque para deixar aí legal, tá? Então tem que parecer realmente uma luz, tem que ficar bacana, senão não funcionou legal. Vamos fazer o seguinte, vamos selecionar tanto o nosso fundo, que está com o degradê, você consegue visualizar isso aqui embaixo. Vamos selecionar o nosso texto, tá? E o efeito aplicado. Vamos ver se selecionou tudo. Selecionou. Vamos agora com a seta levar isso um pouco para cima. E eu vou mostrar por quê. Porque nessa sombra que nós aplicamos abaixo, nós vamos precisar jogar um sombreamento sobre ela. Então quanto mais esse texto estiver acima, deixando espaço aqui abaixo, ó, melhor será. Porque nós vamos agora aplicar um efeito de sombreamento. Então você vai puxar do centro para cá. Ó, puxa do centro. Ele vai mostrar para você a guia ali onde está mais ou menos o sombreamento. E aí você solta. Só que esse sombreamento você pode ajustar a cor, pode ajustar o módulo e pode ajustar a difusão e também a transparência que está aplicada sobre ele. No caso, nós temos uma opacidade nessa sombra de 50%, como você consegue ver aqui em cima. No seu Corel 2017 ou em qualquer outra versão, você vai ver exatamente como você está vendo aqui. Só que um pouquinho para cá, né? Mas você vai ter justamente isso aqui. Então você vai pegar a transparência, puxar um pouco para frente aqui para ver se nós conseguimos deixar isso um pouco mais forte. Vamos puxar a difusão um pouco para trás e aí você vai ajustando, puxando mais para fora, jogando a difusão um pouco mais para dentro. Tudo isso vai deixar com que seu texto esteja de fato submerso ali a camada de baixo. E você pode controlar isso aqui, ó, muito bem na opacidade. Então se você achar muito forte, puxa na opacidade, coloca aqui manualmente um valor, por exemplo, vamos colocar 5 para ver se fica um resultado melhor. Olha lá, 5 eu já achei bem interessante. Então deixa aqui em 5 e olha o resultado que nós temos aqui já no texto. Nessa camada de baixo, que é essa daqui, nós vamos aplicar um contorno externo. Então eu clico aqui, pego o contorno novamente e eu puxo aqui, ó, um contorno externo, mas agora com a borda um pouco menor. Deixo mais ou menos aqui. Posso vir aqui no preenchimento do contorno e escolher uma cor. Por exemplo, posso pegar a conta-gotas, puxar uma cor aqui de algum lugar. Tá vendo? Então eu posso fazer isso aí. Posso vir aqui na paleta, pegar aqui essa cor. Então eu posso ajustando, fazendo que de fato eu tenha um efeito interessante. Vamos usar essa cor aqui, ó, no contorno. Então usei uma cor ali no contorno, achei que ficou legal. Na parte do contorno, da parte de baixo, você pode também fazer o seguinte. Pega aqui a ferramenta sombreamento e você puxa aqui para fora também. Então você vai aplicar um sombreamento ali também. Então olha como já ficou aqui o nosso efeito. Se você quiser, você pode pegar essa sombra de cima, deixar ela um pouco mais suave, como eu mencionei. Você sempre poderá entrar aqui novamente em transparência, suavizar ou voltar aqui em efeitos e aplicar uma desfocagem um pouco maior, para deixar realmente a suavização ali mais interessante. Então você pode ir fazendo isso aí, ó, aos poucos até você conseguir um efeito legal, que não pareça um efeito grosso, né, onde tem uma borda grossa, que fique realmente interessante. Nessa parte aqui, se você apertar a tecla G, vai aparecer novamente essa caixinha e você pode estar editando essa cor. Você clicando aqui, você consegue deixar ela um pouco mais forte e você vai vendo se isso deixa mais interessante. Se deixar mais interessante, você deixa da forma que ficou melhor, tá certo?
Esse nosso sombreamento, eu acho que ele pode ser também um pouco menor. Então é agora que você vai fazer todos os ajustes para deixar isso mais concentrado e parecer de fato uma sombra. Então pega aqui a ferramenta sombreamento, volta aqui, ó, colocou 5, coloca agora 3, vê se vai ficar legal, ó, ficou legal, chega um pouquinho mais para dentro aqui, tá vendo? Ó? Deixa ali o rosa aparecer e olha aí, você tem um efeito bem mais interessante agora, tá vendo? Então você tem um efeito mais interessante. Vamos ver agora como isso vai ficar. Vamos colocar aqui um texto. Vou digitar aqui um texto. Eu vou colocar videoaula CorelDRAW. Beleza? Vou colocar aqui um texto branco. E vamos colocar aqui uma outra fonte. Uma fonte mais retinha assim, ó. Aqui dentro do Corel é um pouco complicado trabalhar com textos, porque as fontes que eu utilizo são fontes que são um pouco pesadas, e então o programa tem essa dificuldade de estar trabalhando com textos aqui dentro, certo? Vou tentar modificar aqui, principalmente essa fonte que eu escolhi, é uma fonte bem pesada mesmo, e vamos tentar aqui trabalhar com ela. Vou fazer o seguinte, pegar a ferramenta forma, selecionar ela, vou jogar um espaçamento aqui, vamos aumentar o espaçamento, e aumentar aqui também. Ótimo. Diminuindo aqui um pouco. Isso. Vamos deixar aqui no centro. Certo. E vamos agora, vou fazer o seguinte. Deixa eu voltar aqui o texto normal. Assim. Eu vou aumentar aqui. Eu vou agora centralizar. Ótimo. Temos aqui embaixo. Vou pegar aqui e fazer. E colocar aqui Corel Snake. Vamos colocar Channel. Isso. E vou centralizar também. Deixa eu diminuir esse. Acabei dando um Ctrl T aqui, achando que estava no Photoshop. Aumentar um pouquinho mais. Isso. E agora vou centralizar aqui abaixo. Deixa eu fechar aqui. E em seguida nós vamos também diminuir um pouco aqui para não chamar tanta atenção. Então vai ficar mais ou menos assim. Vamos fazer o seguinte agora. Era só para a gente ver aqui como ia ficar, mas vamos fazer o seguinte agora. Vou aqui aumentar esse fundo um pouco. Então vamos aumentar aqui o fundo. Vou pegar o fundo e vou aumentar aqui um pouco, ó, fazendo isso daqui. Agora eu vou dar um Ctrl X, apertar F4, só para estender aqui. Vou dar um Ctrl V voltando e um Ctrl Page End. Lá no mesmo lugar do Page Down você vai ver esse Page End. Então vou agora apertar F4. Oxe, não era para apertar F4? Aqui, ó, vamos lá novamente. F4. Vou agora dar um Ctrl V e mandar para baixo com Ctrl End. E aqui eu vou abrir aqui para a gente visualizar. Olha que bacana. Vou apagar esse texto aqui. Isso. Olha que bacana aí que ficou o nosso texto, né? Ficou bem interessante, bem legal. E é isso. A videoaula é bem simples. Você ainda pode desfocar aqui esse contorno aqui de baixo, ó. Você pode dar um Ctrl K desfazendo ele aqui, ó. Esse contorno. Você dá um Ctrl K, desfaz ele. Você vê se ele de fato vai estar separado. Vamos ver. Não. Dá um Ctrl K, agora parece que separou. E você vem aqui, ó, em Bitmaps ou em Efeitos, ajustar e dar uma desfocada nele, pouca aqui, ó. Ajustar não, vem em desfocar, desfocagem gaussiana e joga só um pouquinho só. Ó, só para não ficar tão grotesco ali, ficar mais suave, né?
Então olha aí para você ver que bacana. Eu achei que ficou bem interessante, bem legal o nosso efeito. Dá de fato para entender ali essa mesclagem, dá a ideia de que é um texto que está sobreposto ali e tal, que não é um texto comum. Então é isso, eu espero que você tenha curtido a aula, espero que tenha entendido. Se não entendeu, volta. Se você não conseguiu instalar aí as fontes, a paleta de cor sem ver a videoaula, volta lá, assiste a videoaula e utilize a paleta de cor. Tá bom? Espero que você consiga aí instalar essa paleta de cor, é bem fácil mesmo. É isso aí, galera, muito obrigado. Não esqueça de nos seguir no Instagram, vou deixar o Instagram no final do vídeo para você, mas já vou falar aqui, é CoreSnake_oficial e você vai conseguir nos encontrar lá no Instagram. Se você não nos segue, segue lá para você acompanhar os nossos materiais, os trabalhos que nós fazemos para outras empresas e até mesmo os trabalhos ilustrativos. Beleza? Então é isso. Não esqueça de se inscrever no canal, compartilhar o vídeo, deixar o seu like, comentar e confira a sua inscrição. Fui!